Oiê! E aí a gente já começa a gravação com talvez um pouquinho de ruído no fundo, porque aqui é assim, né? Todo dia tá com obra. Aqui é vida É, real. Vida real tem obra no fim do áudio, no fim de tudo e tá tudo bem. é, hoje a gente está aqui gravando essa nossa conversa, esse nosso encontro sobre o último tema desse ano e que vamos falar sobre um tema que tá todo mundo falando, mas a gente vai entrar nessa onda aí, mas talvez falar de um jeitinho diferente, que é sobre as comemorações de fim de ano. Tem gente que comemora Natal e Ano Novo, tem gente que não comemora, tem gente que comemora, mas esse ano tá muito cansado e fala, gente, eu não vou comemorar o quê? 2 anos de pandemia? É isso que eu vou comemorar? E vai desistir de comemorar. Mas como a gente é Nutri, a gente vai falar um pouco sobre como esse momento afeta a alimentação e o comportamento das pessoas e como que talvez algumas estratégias podem nos ajudar a lidar melhor com essas questões, a como identificar o que que nos aflige, o que que nos afeta nesses períodos. E aí, não sei, eu quero começar perguntando aí para vocês como é que é por aí, vocês comemoram festas, não comemoram, como é que vai ser esse ano, como é que foram os outros também. Bom, por aqui, a gente sempre comemora. Em casa, a gente comemorava Natal e Ano Novo. Natal era aquela coisa de reunir a família, fazer o amigo secreto, que desde o ano passado, por conta da pandemia, não acontece, né, por motivos maiores. Mas por aqui era sempre assim. A gente comemorava o Natal e o Ano Novo também. E sempre tinha, né? Já dando uma pincelada na alimentação, a ceia de Natal, mas o Ano Novo era alguma comidinha diferente. Gente, eu tive a minha primeira ceia de Natal há 4 anos atrás. Eu nunca tinha tido uma ceia de Natal na minha vida. Assim, é absurdo, né? Fala, nossa, como assim você nunca teve uma ceia de Natal? É que a minha família ela é do interior de Minas. E lá a gente sempre teve o costume de comemorar o dia no almoço, né? Que por conta da religião é realmente o dia ali do nascimento de Jesus. Então era um costume da minha família comemorar no dia 25 fazendo o almoço. E também no Ano Novo, a gente fazia esse almoço da família, também dando uma pincelada ali na alimentação, como a Mari falou. Nas duas datas sempre tinham muitos doces feitos pela minha avó, cocada, doce de leite, um canudinho de doce de leite, que é algo que me marca até hoje, inclusive saudades. E depois que eu comecei, né, a ter um relacionamento, comecei a passar algumas datas também com a família do meu parceiro, né? O que mudou muito a nossa rotina, a gente tenta dividir um Natal ali, o Ano Novo ali, e a gente vai revezando, né? Tem isso também. Mas é muito interessante o quanto as coisas são diferentes, né? Os costumes são diferentes, os hábitos são diferentes, gente comemora, gente que não, os dias, os horários, isso é muito legal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Como é o de cada um, para a gente conseguir entender um outro assunto, mas vou falar o meu também, né? Por que não? É, minha família, tipo, pai, mãe e tudo mais, nunca foi muito afim de Natal, nem Ano Novo também. E aí sempre me senti um patinho feio, porque eu acho muito legal, assim, isso do Natal e tudo, mas ao mesmo tempo, o que que eu faço? Falo que não ligo, né? A gente tem dessas coisas. Mas aí, eu acho que eu estava até falando, acho que era com a Mari mesmo, que a gente estava comentando, né, o que a gente ia falar nesse encontro, e falei que não comemoro, não tenho nenhuma tradição assim, às vezes vai na casa de uma família, às vezes é outra, cada ano é um negócio, mas que desejo que um dia eu tenha os meus próprios rituais e tradições, porém, eu quero comemorar no dia 25 e no café da manhã, não é nem no almoço e nem no jantar do dia 24. Então já começou diferentona, né? Mas assim, por que a gente está falando sobre como que é para cada pessoa? Porque geralmente a gente vê algumas coisas tipo assim, faz a dieta para chegar no Natal poder comer mais. Ou depois do Natal você tem que fazer um detox. E aí a gente cai nessa coisa de que como é que vai ter uma regra só para contextos tão diferentes? Então talvez a gente pode começar, não sei, dando uma sugestão de olhar como é o seu Natal e Ano Novo, olhar como você comemora, como você passa, se comemora, se não comemora, para entender qual é a melhor forma de lidar com esse momento que
querendo você comemorar ou não, vai te atingir de alguma forma. E Dani, até lembrei de algo que a gente conversou, porque a Dani falou exatamente isso. Ah, não, para mim é o café da manhã. E eu falei para ela, meu amor, para mim não existe café da manhã no Natal, porque a gente vai comendo ali, dá umas beliscadas, alguns petiscos, meia-noite, a ceia. Só que você É um comeu absurdo isso, meia-noite, né? Esperar até meia-noite. mas você Não, é petisca fora da realidade. antes. Aí a ceia na meia-noite. Aí assim, você já comeu meia-noite, você vai dormir para acordar no dia seguinte? Você não vai, pelo menos eu, né? Eu não vou aguentar tomar café, eu e minha família, porque aí você já tá no almoço do dia seguinte. Então a Dani falou café da manhã, eu falei, não existe café da manhã, né? E isso é muito interessante que muda para cada pessoa. Enquanto para alguém, igual a mãe falou, né, vai fazer mais sentido comemorar no almoço, outra pessoa gosta muito de parar esse momento para tomar um café da manhã, enquanto o outro nem vai ter fome aquela hora para fazer um café da manhã. Então, esse ponto de você entender qual que é a sua realidade, qual que é o seu contexto, a partir disso a gente pode pensar estratégias que são individuais, né? Realmente para cada pessoa. E é muito legal a gente ter aqui 3 pessoas diferentes, com 3 costumes diferentes, né? O café da manhã, o almoço, a ceia, realmente para comprovar essa coisa da individualidade, né? Porque muitas vezes a gente fica, ai, tem que seguir uma regra. E que nem eu falei, eu achava um absurdo, até 4 anos atrás eu nunca ter tido uma ceia, porque era a regra, né? Que precisava ter a ceia ali do Natal. Mas depois eu entendi, tipo, não, era o que não fazia sentido para minha família. Então, por que tinha que ter essa regra, né? Porque é socialmente aceito. Mas até que ponto socialmente aceito engloba no nós, na nossa rotina, na nossa individualidade? Então é muito legal a gente ter a discussão que cada um tem o seu, né? Cada um é uma pessoa. Ai, eu adoro que as 3 aqui são diferentes, gente, é tudo. E, Mandy, acho que um ponto que também vale lembrar, né? A gente acaba tendo isso como norma, mas quando a gente vai ali para a raiz da coisa, a gente sabe que é um feriado, vamos pensar no Natal mais específico, que é religioso. Nem todo mundo é da mesma religião, né? Vamos pensar, não só mundo, mas no Brasil a gente tem diversas religiões e cada religião vai ter um costume, e a gente tem as pessoas que não seguem nenhuma religião. Então, a gente parar também de, às vezes, colocar isso, né? A ceia do Natal, a comemoração que é dessa forma, cada pessoa comemora do seu jeito, todo jeito é válido, e às vezes a gente cai nesse lugar de tipo, eu não comemoro, parece que falta alguma coisa, mas qual que é a sua realidade? O que faz sentido para você? Né? Eu acho muito importante a gente pensar nessa forma de individualizar. Por mais que por aí esteja rodeado de árvore de Natal, já vendendo ali o Peru, o Chester, que tem uma fortuna, né, nos momentos atuais aqui no nosso Brasil, mas entender que vamos parar e pensar na sua realidade, né? Vamos entender as coisas externas para saber mesmo, se quiser provar algo diferente, mas não tomar o que seria o mais convencional, vamos dizer assim, como uma regra, né? Porque é muito interessante isso que a mãe falou de, tipo, ela achava um absurdo nunca ter tido uma ceia de Natal. E talvez o quanto as pessoas não. Porque é isso, eu falei, querendo ou não vai te atingir, porque a gente tá num contexto social em que tá todo mundo, tipo assim, meu Deus, Natal, meu Deus, presente, meu Deus, amigo secreto, que eu também acho uma palhaçada, amigo secreto, me julguem, serei cancelado, mas assim, amigo secreto de Uma família, gente. desculpa, que entendo toda a questão religiosa envolvida, respeito muito, comemoro desde sempre, mas para mim a grata do Natal é amigo secreto. Pronto, falei. Gente, eu nunca fiz um amigo secreto de Natal. Outra coisa. Não, é bizarro. Você tem que dar presente pra quem às vezes você não quer. Tipo, qual o sentido E de aí você dá presentear o alguém que iPhone você e não recebe a quer? meia. Exato, né? E aí tem tudo isso e eu esqueci o que eu tava falando. Mas então, né? A gente se sente meio que nesse âmbito coletivo de pressionado para estar feliz. Então a gente tem que comemorar. É assim, se você não tem o que comemorar, você tem que olhar os motivos pelos quais você tem que comemorar. E aí, se você tem o que comemorar, aí você já tem. Então, é tipo, não tem escapatória. Você não pode simplesmente ignorar o Natal. Na teoria, né? Porque a gente é adulto e a gente pode muito bem falar assim, então, não ligo para o Natal, né? E conseguir sustentar o que a gente está sentindo. E aí, quando entra na alimentação, uma coisa muito interessante que a gente tem conversado também nas nossas reuniões de alinhamento é
o quanto que, diante de toda essa pressão, a pessoa que não quer estar ali naquela ceia, chega naquele lugar, não tá a fim de conversar com esse parente que nunca viu faz 1000 anos, chega lá, fica conversando e perguntando coisas inadequadas, desnecessárias. A pessoa já fica naquela angústia, e aí tem o quê? Comida gostosa disponível. Então, como lidar e como entender, como conseguir reconhecer que esses momentos também, diante de toda essa tensão, pode fazer a gente comer muito mais do que a gente gostaria e talvez, não sei, se vocês têm alguma sugestão de como lidar com essas situações. Acho que faz um gancho bem legal, né, com o último tema que a gente falou um pouco da saciedade, porque aí vai ter muito alimento disponível, como eu vou lidar com tudo isso, né? Como que eu vou me organizar? Eu vou comer a mais, eu não vou comer? E acho que é importante a gente entender que, em alguns casos, alguns exageros vão acontecer e tá tudo bem. E que são coisas diferentes eu pensar, ai meu Deus, é comemoração de Natal, é fim de ano, hoje não vou comer nada o dia inteiro porque de noite eu vou lá arrasar, né? Ou vou comer até eu ficar estufada, passando mal. Esse não é o tipo de exagero que a gente comenta aqui que tá tudo bem. Mas se eu entender que, olha, eu tô comendo, entendi ali com o meu copo da saciedade, que a gente já falou, entendi que comi o suficiente, mas tá gostoso, o momento tá legal, né? Ou eu tô com algumas pessoas, ou eu tô comemorando sozinho, mas para mim faz sentido eu comer um pouco mais. Se eu trago isso assim, olha, de uma forma consciente, eu tô entendendo que já foi ok, mas mesmo assim eu quero comer tudo mais, eu quero comer um pouco mais, tudo bem eu realizar esse exagero, desde que seja de uma forma que eu sei o que eu estou fazendo, né? Que é diferente de eu exagerar e fingir que nada está acontecendo, ai meu Deus, mas aí eu faço a dieta depois. Isso não. Mas entender que as quantidades elas podem mudar, né? Esses eventos sociais eles vão além da comida, mas a comida faz muito parte. Então é importante entender, né? É legal a gente estar conectado com os nossos sinais de fome, saciedade, entender as vontades, até porque, por mais que hoje a gente tenha acesso aos alimentos o ano todo, praticamente, né? Quando eu consigo financeiramente comprar, muitas vezes ele vai estar disponível. Mas entender assim que talvez só naquele momento para mim faça sentido comer aquilo com aquelas pessoas e tudo bem eu comer um pouco a mais. Mas entendendo que, olha, eu estou comendo um pouco a mais mesmo, não é que eu vou comer 2 vezes mais do que eu comeria, eu como o que é suficiente um pouco a mais porque naquele momento faz sentido, né? E o Andy acho que ia falar, mas depois eu Pode falar. falo. Só para fazer um gancho com isso que a Mari está falando, porque eu acho que ficou muito claro. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, muitas vezes a gente também tem uma certa dificuldade de explicar as diferentes formas do comer. E você falando tudo isso para mim ficou tipo alerta piscando de comer social, tipo da função da comida. E que é muito isso, no Natal, Ano Novo, em algumas outras comemorações, como aniversário, por exemplo, a comida ela tá ali para exercer o papel de nos unir em uma celebração ao redor da mesa. Dificilmente, e claro que isso pode acontecer, mas todos aqueles alimentos que estão ali, eles têm um valor muito simbólico. Então foi isso que você falou, tá ali disponível todo ano, mas é diferente quando a gente senta à mesa para comer. O panetone está lá disponível, né? Mas é muito diferente quando está ali, é um panetone especial. Então, acho que é isso, é entender que também nesses momentos a comida tem um papel diferente e sim, que a gente também pode olhar para essas comemorações além, né, da comida. E aí, Mandy vai falar, aproveito e peço ela falar um pouquinho mais sobre isso também, senão eu vou ficar falando para sempre. Não, Dani, podia falar super. Fica tranquila, você falou um pouco do que eu ia falar também, né? Se a gente pensou na mesma coisa, assim, ao mesmo tempo, porque realmente que a Mari fala, tem muito desse alerta do comer social, né? Do momento ali que você tá vivendo com as pessoas, que às vezes são pessoas que você não vê o ano todo, pessoas que você não tem o contato, pessoas que às vezes você tá com saudade e você nem sabia que tava com saudade, quando você vê, reacende aquilo, né? Então a comida tá ali com aquele objetivo de reunir, de propor. Até a questão comercial, né, a questão mercadológica, a gente vê essa questão do refrigerante, abra felicidade ali, reunião Natal, Chester, Peru, né, o quanto isso é voltado para a união, que a comida ali está com um símbolo de união.
Isso é muito interessante, é também engraçado levar até quando aquilo é interessante para a gente, que é uma vontade nossa, ou é apelo ali do momento, né? Isso é muito interessante a gente refletir também. E uma outra coisa que a Mari falou, que é do mecanismo de compensação que está muito presente nesse fim de ano, né? Fim de ano remete muito também àquele, projeto verão, 2021, não deu certo, vai para 2022. Tem uma questão muito forte também com o corpo. Às vezes alguém da família vai comentar ali que você mudou desse ano, você engordou, você emagreceu. E às vezes aquilo magoa, de uma forma que você nem imaginava que ia magoar, mas magoa. Então, às vezes, inconscientemente, você pensar, eu vou ali restringir o dia inteiro para chegar à noite e arrasar, ou também eu vou restringir o dia inteiro para minha barriguinha estar mais murcha ali e meu tio não falar nada, né? Ou para caber no vestido e ficar lindinha ali na sala. Então, são contextos muito importantes da gente refletir também. E a questão do exagero, também a gente falou, né, de pular café da manhã, a Mari falou no dia seguinte, porque a barriga realmente está cheia. Tá, realmente pode ser. Mas também, será que não tem um pouco desse sentimento de ontem eu comi demais e hoje eu tô querendo me restringir, né? Pode ser um sentimento válido também para a pessoa. Tipo, ontem eu chutei o balde, que a gente ouve bastante falar, então hoje não é interessante eu comer. Então, essa questão de restrição é muito perigoso, né? É importante você entender que você quer aproveitar aquele momento tem um contexto social, olhar o além da comida também, mas é importante entender que até que ponto é porque você quer, até quando é a sua consciência, que a Mari falou muito bem, e até onde é um mecanismo de compensação, querendo dar um alertinha ali, né? E você comer de tudo ali no momento não quer dizer que você tem uma boa relação com a comida, mas tudo que está envolvido no âmbito, né? Que comer não é só ali no momento, está bem interligado também. E é muito interessante porque é isso, sempre envolve o outro, né? As outras pessoas que estão ali, se eu estou com alguém, me lembro até de uma paciente que a gente conversou ontem, que teve alguma comemoração que ela foi e ela disse que ela sempre comia mais, porque as pessoas ofereciam a mais, né? E que ela comeu, entendeu que era suficiente, ela não queria. E aí ela falou, e as pessoas ficaram chateadas, elas ficaram perguntando, mas você não vai comer mais? Ela falou assim, mas eu estava bem comigo mesma, eu sabia que eu não precisava comer mais. Então eu só falei, não, muito obrigada. E aí eles insistiram e eu falei, não, muito obrigada, eu não quero, é o suficiente para mim. Eu quero sair dessa refeição bem, né? Então entender que tem vários contextos e achei muito legal esse ponto que a Mandy comentou, né? Porque às vezes eu realmente comi muito na ceia à noite e fui beliscando mais e não faz sentido tomar café da manhã, mas às vezes não, às vezes eu ainda estou com fome, mas posso usar isso como, não, já que eu comi muito, eu vou pular. Então, entender o que faz sentido no contexto que você está, né? E como que as pessoas comentam sobre isso, né? Eu acho que é bem importante. Nossa, eu não vou tomar café porque comi muito, ainda não estou com fome, ou não vou tomar café porque eu comi muito, né? E pelo amor de Deus, vamos dar uma segurada. Então, o mesmo ato, uma mesma frequência de refeições, elas podem estar em contextos totalmente diferentes. Então, acho que por isso bate muito na tecla do que a gente falou no começo. O que tem mais a ver com você? Né? O que faz sentido na sua rotina? Né? O que é um costume para você, seja em grupo ou individualmente, se você passar esses momentos sozinho? Porque tem pessoas que vão passar sozinhas, né? Então, eu acho muito importante usar isso que a gente está falando como uma opinião diferente para a gente pensar e não tomar como verdade, mas adaptar isso, né? Entender para você o quanto que isso faz ou não sentido. E aí, Mari, é muito, assim, ficou bem interessante perceber isso que você falou do quanto é sobre o outro. E aí a gente entra em outro aspecto também, como falar, vão ter pessoas que vão passar o Natal sozinhos, o Ano Novo sozinhos, e o quanto que talvez não vão ficar se comparando com o outro, né? Então, por exemplo, isso entra também em um outro assunto que talvez seria interessante para a gente falar para encerrar, sobre o outro ano, né? Porque o fim de ano parece que é aquele ápice
em que todo mundo fica colocando... Como é que é o nome daquele negócio que fica passando as fotos do que aconteceu antes? Retrospectiva? Isso, retrospectiva. Aí tem retrospectiva de tudo. Então tem retrospectiva na televisão, aí tem retrospectiva no aplicativo de música para saber as músicas que a gente escutou, aí tem retrospectiva dos famosos, aí tem retrospectiva das fotos. Então é tipo sempre um voltar para trás e muitas vezes a gente tem que encarar situações que a gente não gostaria de reviver. E aí como pensar e como planejar um outro ano. Então, parece que no fim de ano é sempre aquela coisa de que eu tenho que encarar tudo que aconteceu no ano e fazer de tudo, planos e tudo mais, para vir um outro. E como é difícil para a gente não encarar isso como 12 meses, né? E sim como um pedacinho de uma vida que está sendo construída. E falando isso pode parecer muito lindo, nossa, como ela é muito bem resolvida, porém não sou, né? Mas a gente tem que ir reconhecendo, entendendo que talvez seja possível não limitar o que a gente quer a metas de fim de ano. E, Dani, eu acho bem importante, né, a gente entender também duas coisas que são diferentes. Uma de, às vezes, colocar como uma meta do tipo, eu tenho 12 meses para cumprir isso, ou eu tenho 12 meses para dar check em todas essas coisas, mas entender que isso também é diferente da gente fechar ciclos. E, às vezes, comemorar esses fechamentos de ciclos. Porque eu lembro que, por conta da pandemia, né, aconteceu que a pandemia surgiu, a gente achou que ia ser 15 dias, então tudo ficou meio estagnado, e na verdade ficou estagnado praticamente forever. Claro que a gente está falando aqui de um lugar que pessoas que pararam de trabalhar, que não é a realidade toda, mas para essas pessoas, assim, que as coisas pausaram, a gente achou que ia ser 15 dias e não foi, foi até algo que eu tive que trabalhar muito, porque eu estava num trabalho que eu me desliguei de lá no meio da pandemia. E foi muito esquisito, porque não teve o fechamento de ciclo, não teve as pessoas lá, você dar tchau para as pessoas, e ficou uma coisa meio esquisita, sabe? Então, eu acho que é importante a gente entender a função do fim de ano como, às vezes, um fechamento de ciclo, e aí eu posso comemorar, eu posso não comemorar, tem isso que é individual para cada um, mas entender que eu fechar um ciclo é diferente de eu querer dar um check numa meta, né? Porque fechar o ciclo é uma coisa, agora eu entender que, não, eu não fiz tudo aquilo que eu precisei, então, não, a gente tem, né, mais do que 12 meses para fazer várias coisas, e aí até entender, né, o que eu estou colocando nessa meta é real, é irreal, outro departamento. Mas eu acho importante a gente não dar todo esse peso para esses 12 meses, mas entender o contexto, né, como a gente lida até com esse fim de ano. E até mesmo isso que você falou, Mari, de fechamento de ciclo, porque por que a gente tem que fechar esse ciclo só no final do ano, né? Muitas vezes esse ciclo se fecha antes, muitas vezes esse ciclo se fecha depois. Então, talvez colocar, ao invés de metas muito fechadas, lembro que a gente estava conversando e chegou até a um termo, assim, ao invés de metas, né? Não me lembro aqui qual. Mas de meio de falar o que você tem vontade que mudasse. Então, por exemplo, ao invés de colocar assim, em 2022, já que a gente está aqui no ano de 2021, em 2022 eu vou emagrecer 12 quilos. Por que talvez não colocar, eu tenho vontade de emagrecer, né? E vendo como é que isso vai funcionando no decorrer do tempo. É claro que em muitas condições, às vezes as pessoas têm que emagrecer uma quantidade ali certa para, não sei, indicação médica, procedimento cirúrgico, que a gente sabe que também às vezes é necessário ter aquele limite ali de peso, mas se tratando do contexto macro, talvez seja mais interessante a gente escrever as nossas vontades, colocar ali o que a gente gostaria que fosse diferente, justamente para esse início e fechamento de ciclo, né? Eu comentei que por que tem que ser no fim do ano? Não tem que, né? Muitas vezes a gente pode fechar esse ciclo a cada mês, você pode se reavaliar a cada período, mas muitas vezes fica mais fácil também de fazer isso no fim de ano, porque é quando tá todo mundo fazendo. E eu achei muito legal isso que você falou. De fato, não precisa ser no fim do ano, e isso que eu senti muito na pele não era fim de ano, sabe? Era no meio do ano. Então, acho bem importante a gente entender também quais são os nossos ciclos ali, né? Em que momento faz sentido para a gente comemorar o início e o término de algo.
Até porque eu não tenho muito conhecimento para falar sobre isso, realmente eu não sei, mas eu entendo que também tem outras datas que se comemoram, né? Não sei se é por religiões que não comemoram, o início e término de ano é um pouco diferente desse de 1 de janeiro, tal. Então, entender que a gente tem vários ciclos, mas olhar para eles de uma forma diferente acho que pode ser o ponto importante, né? Fora que para a gente encerrar, né, a Dani falou, ao invés de colocar o tenho que, ter que, o tenho que é uma cobrança que ela é muito forte, né? É uma pressão muito difícil de carregar ali nos ombros, parece que só depende de você, quando muitas vezes não depende só de você, né? Então eu tenho que, caramba, o que é ter que? O porquê que você precisa disso? Eu acho muito forte essa pressão, eu acho um peso muito grande. Eu acho que não é justo a gente carregar esse peso de ter que fazer alguma coisa. Claro que algumas coisas são questões de obrigação, né? Por exemplo, se tratando de trabalho, eu tenho que entregar tal coisa em tal data. Mas quando se trata da vida, a vida é muito fluida e muitas vezes aquilo não depende só de você, né? Então, tirar um pouquinho esse peso de você ter que. Você quer, mas não necessariamente você tem que, né? Ser mais gentil, se olhar com mais gentileza é um caminho muito importante, assim, nesse processo. E ter a liberdade também de mudar de opinião, né? E aí eu acho que é isso que a gente tem que ir voltando aqui para a alimentação para a gente encerrar, talvez. De que a gente tem a liberdade de mudar, então hoje faz sentido fazer isso na minha alimentação, daqui 6 meses pode ser que aquilo não cabe mais, eu mudei de emprego, mudei de rotina, não vou mais comer aquilo, mudei de cidade, e aquilo vai mudando, então a gente tem também que entender que a alimentação, olha, eu não tenho que, a gente pode entender que a alimentação, ela tá ali, né, envolvida nos nossos ciclos da vida, e que faz parte. Olhar para ela como algo simbólico e algo que envolve comemorações e que se você tem algo a celebrar ou não, a alimentação ela vai estar presente. E que a gente possa cada vez mais, né, poder realmente sair dessas regras, sair dessas metas e olhar diferente, entender o que faz sentido, testar algo diferente, né? E acho que é isso.